Se você é escritor, um conselho que eu tenho para você é: não mostre seus livros para outros escritores. Por quê? Porque eles não vão te valorizar do modo como você pensa. Escritores, na verdade, são uma, uma casta de pessoas um tanto cruéis, porque os escritores eles sempre se interessam pelos seus próprios livros, pelos seus próprios escritos. E geralmente eles não terão a mesma a solicitude com os livros de seus colegas, de seus pares, mesmo que sejam melhores amigos. E isso daí você pode tomar pela experiência. Se você começa a escrever e começa a apresentar o seu livro, os seus textos, os seus escritos quaisquer, para outros escritores, na esperança de que eles vão retornar, devolvendo na mesma, vamos dizer assim, com o mesmo interesse com que você escreveu, isso aí é uma baita ilusão, porque isso não vai acontecer. Eu tiro da minha experiência com vários e vários escritores, e não apenas escritores jovens da minha idade, como também escritores mais velhos, escritores que realmente não precisam se comprometer pelo fato de estar lendo um outro escritor iniciante jovem. Então, quer dizer, essa decepção que muitos escritores passam é o que leva muitos a desistirem da carreira, e sem dúvida é uma coisa chocante, cruel, e que, vamos dizer, ao longo do tempo vai filtrar aí 90 a 99% de todos os escritores, porque a maioria vão desistir, justamente pela falta de apoio, a falta de interesse de outros. Precisamente porque quando uma pessoa se interessa em escrever, geralmente ele entra em contato com outros escritores, na esperança de que, ao ter aquele contato, ele vai ter uma troca de ideias. É tipo assim, expectativa e realidade, né? A expectativa é uma conversa grande e eloquente com outros escritores, debatendo ideias, debatendo formas, como melhorar, como fazer a sua escrita evoluir, e sentindo aquela interação amistosa, quase idílica, né? Como assim, uma coisa realmente o concerto das musas. Mas na realidade, a realidade é bem cruel. Isso não vai acontecer jamais. Por vezes, um escritor, em algum momento, ele pode dar uma boa atenção, pode dar uma lida e trazer um feedback para você. É muito legal, muito bacana. Só que isto é uma exceção e ele não vai fazer isso por muito tempo. Então você se atente que essa não é a regra e não vai acontecer sempre. Você, com o seu livro, está absolutamente sozinho. Você não tem companhia, você não tem amigos na escrita. E antes, ao contrário, você, por meio da escrita, você pode fazer perigosos inimigos que são muito próximos a você. Muitas vezes escritores que são seus amigos, quando você apresenta seus textos a eles, eles se tornam, de uma maneira muito silenciosa, seus inimigos. E eles vão derrubar o que você escreveu, vão prejudicar, vão impedir que você evolua, mesmo que você acerte. Não é um juízo de confiança. E eu digo isto sem medo de errar, baseando-me na minha própria experiência de 5 anos, observando não somente comigo mesmo, mas também com outros escritores, muitos outros escritores, até mesmo escritores de larga experiência. Isso não vai acontecer. Do menor ao maior, do famoso ao mais anônimo, é assim que acontece sempre. E no Brasil nós temos agravantes sociais ainda maiores, que é o fato da média nacional, a populacha, né? Não entende, na verdade, a vocação do escritor, não sabe nem que existe e o que significa essa vocação, para que ela serve. Vai entender geralmente como uma profissão de ganhar dinheiro, e como não vai entender como que alguém vai ganhar dinheiro como escritor sem, na verdade, vender aquele grande volume de livros. Então, acaba se tornando uma decepção para ela, para aquelas pessoas que não escrevem, que não são escritores, não conhecem, que a vida de um escritor é, na verdade, uma vida solitária e um tanto excêntrica, né? Porque buscar dar impressões próprias em forma de texto para que outras pessoas leem, e esta é a primeira motivação e não o dinheiro, isso não é compreendido na sociedade brasileira.
Tem pesquisas recentes que mostram que mais de 80% dos brasileiros adultos não leem absolutamente nada. Nenhum livro, a não ser talvez a bula de remédio, mas eu acho que olha lá, né? Talvez a manchete de jornal é o máximo. Então, não são pessoas que têm cultura de leitura. Então, um conselho para você, que é também uma regra: você só pode apresentar o seu texto, seus livros, para leitores. E existe uma grande diferença entre alguém que lê, que está lendo, e alguém que é o leitor. O leitor de um escritor não é apenas alguém que compra um livro, compra o seu livro e vai lá e lê. Não, esse não é o seu leitor. O leitor é alguém que gostou do seu trabalho, pega o seu trabalho, lê, o medita, relê e estuda aquela obra. E geralmente essa pessoa vai repassar, se ela realmente é um seu leitor, ela vai repassar para outras e assim vai conquistar outros leitores. Então, quer dizer, conquistar um leitor é uma coisa muito difícil. Mas quando você consegue também, é como se você conseguisse um soldado fiel. Ele vai te ajudar, ele vai fazer você crescer sem cobrar nada por isso. Ao contrário, ele que está te pagando unicamente porque ele gostou do seu trabalho. Então, é assim que existe a relação entre escritor e leitor. Como é que eu sei, então, que os meus livros são bons, que os meus escritos são bons e agradam aos leitores? É precisamente por meio dos leitores. Eles vão ler e se eles se tornarem seus leitores é porque eles gostaram do seu trabalho e vão continuar. Agora, se você quer ser um escritor, vamos dizer assim, de alto nível, de alta cultura, que vai perdurar aí por gerações, então é necessário que você tenha leitores que perpassem essas gerações que estarão confirmando você. Então, isso é algo muito difícil. Então, se você quer conselho de outros escritores, busque escritores que já passaram pelo caminho e que eles não conhecerão o seu trabalho jamais. Estes escritores, eles estão desinteressados, não por sua inveja e não correm risco de te invejar, porque na maioria das vezes eles morreram e eles já passaram por esse caminho. Então, os seus mestres escritores são escritores que não serão jamais seus leitores. Os escritores que por um acaso lerem o seu trabalho 99% das vezes, 99% dos casos, eles não se tornarão seus leitores, se tornarão no máximo, se é essa a sua intenção, no máximo eles vão se tornar seus críticos. E sendo seus críticos, eles poderão derrubar o seu trabalho. Poderão derrubar o que você está fazendo porque eles não entendem e não se interessam em entender o que você está fazendo. Isso é cruel? É. Mas você tem que entender isto para que você evite sofrimentos. Porque se você descobrir isso por conta própria e você não tiver culhões para suportar, você vai abandonar a carreira literária achando que o mundo é ingrato. Não, o mundo não é ingrato. Na verdade, esta vocação, ela é ingrata. Esta vocação, ela é ingrata. Ela não traz o retorno como você espera por parte de pares. Ela não é como, vamos dizer assim, médicos trabalhando, músicos trabalhando na orquestra, um ajudando o outro a se refinar e melhorar o seu talento. Não, isso não existe. Isso não vai acontecer. Isso aí é um sonho idílico que no máximo você pode adquirir uma amizade ou duas que te ajudará por um acaso em alguma ou outra situação. Agora, pode acontecer assim, outros tipos de relações. Uma relação, por exemplo, entre profissionais, entre mestre e aluno. Isso você pode ter. Você pode conseguir um escritor contemporâneo que te leia. Geralmente ele será seu mestre e você terá que ser obediente a ele. Mas querer um amigo, um colega, isto vai ser muito difícil, ou mesmo impossível. Para que consiga superar essa parte crítica, você tem que estar muito amoldado ao seu amigo, ao seu colega, para que ele se ofereça
de te ler, te estudar e ser seu admirador, né? Geralmente eu não vejo isso acontecer. Talvez entre escritores de universos muito distintos, por exemplo, um escritor ensaísta que se relaciona com um escritor romancista, um contista. Quer dizer, um que é da não ficção com outro que é da ficção. Às vezes pode haver essa relação de amizade e um pode ser leitor um do outro justamente porque eles não serão escritores na mesma situação. Não são escritores de ficção, não são escritores de não ficção ao mesmo tempo, trabalhando com temas parecidos, ajudando uns aos outros. Mas são pessoas de universos distintos e concepções distintas de ideias, formulações distintas que não afetarão de modo algum um ao outro. Então, sim, aí sim pode acontecer de você encontrar amigos. Mas veja, isso aí é o mesmo que dizer que você encontrou um leitor e não um escritor. Um leitor qualificado, aquele leitor ideal que poderá te ajudar, mas não um colega escritor na mesma situação. Entende? É muito importante você ter isso em mente para que você não sofra decepções à toa, achando que o universo conspira contra você. De fato, o universo vai conspirar muito contra você como escritor, porque todo escritor enfrenta grandes desafios, todo verdadeiro escritor. E você certamente enfrentará os seus. Mas mais do que ser afrontado pelo universo, você tem que entender que o seu universo como escritor é com seus leitores,